Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Todo ano, o CIEE, Centro de Integração Escola-Empresa, além de ajudar milhares de empresas a recrutar estagiários, também premia as empresas de cada segmento que tem a melhor avaliação dentre estes estagiários contratados. Em 2022, uma das empresas que mais se destacou na pesquisa do CIEE foi a JDE, uma das maiores indústrias de cafés e chás do mundo, que pelo segundo ano consecutivo ganhou o prêmio como a melhor indústria para se fazer estágio no Brasil, dentre mais de 275 empresas avaliadas. No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos conhecer todos os detalhes de como o programa conseguiu ser tão bem avaliado pelos estagiários. E nossa convidada para isso é a Marilene Juste, diretora de RH Latam da empresa. Muito bem. Esse programa chega até você com o oferecimento da For Sales, o Executive Search Assessment especializados em vendas e marketing, com um dos maiores níveis de assertividade do mercado, e conta com o apoio do Engage, plataforma de AD gamificado. Obrigado aí pelo apoio de todo o time da For Sales e do Engage com o programa. Marilene, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso programa, é um prazer estar te recebendo. Olá, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês e agradeço muito o convite e ter a oportunidade aí de comentar com vocês um pouco sobre o nosso programa e as nossas práticas. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito bacana, muito bacana. Estou bem entusiasmado aqui com o tema, porque definitivamente essa estratégia de estágio tem se tornado cada vez mais importante para alimentar a empresa de talentos e etc. Né? Então, estou bem feliz de estar recebendo vocês, Marilene. Para a gente começar, na tua visão, o que diferenciou tanto o programa de estágio de vocês da JDE a ponto dos estagiários de vocês terem avaliado tão bem o programa e vocês terem ganhado por 2 anos consecutivos o prêmio, né? Exato. Bom, Rodrigo, eu acho que tudo começa com o nosso propósito como empresa, o nosso propósito e a nossa visão, que ele realmente direciona todas as nossas ações e todos os nossos programas na JDE. Então, nós temos o nosso propósito de despertar possibilidades de cafés e chás para criar um futuro melhor. Então, quando eu declaro isso, eu trago esse propósito para todos os nossos programas. Então, temos na JDE uma cultura muito forte, enraizada, baseada nos nossos valores, e a gente tem uma preocupação e um cuidado genuíno com as pessoas e com o bem-estar. Então, esse ambiente, né, que proporciona o desenvolvimento das pessoas, que cuida das pessoas, que traz a diversidade e a inclusão como pilares importantes do programa, com certeza tem nos ajudado muito a ter essa diferenciação no nosso programa de estágio. Nós investimos no desenvolvimento dos nossos associados, é assim que a gente chama o pessoal aqui dentro da empresa, né? E para o programa de estágios também tem uma pegada bem importante de desenvolvimento. Então, eu acho que esse conjunto, né, acaba sendo bastante atrativo. Temos um alto índice de engajamento na empresa, e é uma empresa que tem sido muito reconhecida como um dos melhores lugares para trabalhar. Fomos certificados pela Great Place to Work este ano, primeira vez que a gente entrou para a certificação e já conseguimos aí 88% de engajamento. Então, tudo isso, mais a possibilidade de uma efetivação, é um conjunto de situações que favorece para que a gente tenha essa visibilidade e essa relevância aí para os estagiários. Bem interessante. E, Marilene, além dessa
questão de fundo bastante importante e que dá solidez para todo o relacionamento, né, do colaborador, do associado com a empresa. Você diria que tem alguma diferença substancial em termos de estrutura do programa? Claro que daqui a pouco a gente vai entrar bastante em detalhe da parte mais tática do programa de estágio, mas se você fosse comparar o programa de vocês com o das demais empresas, tem algum elemento ali que você diria que é uma grande diferença, além do aparato cultural e de engajamento? Eu diria que é exatamente a estrutura do programa e a maneira como a gente gerencia esse programa é que dá essa diferenciação, que está muito pautado no desenvolvimento dos estagiários para que eles possam atuar como protagonistas da carreira deles. Então, a gente vai falar um pouco mais em detalhes, né, de como o programa está estruturado, mas eu diria que é isso. Essa aceleração de desenvolvimento num ambiente propício, com um programa bem estruturado. Perfeito, perfeito. Agora, entrando em mais detalhes sobre o funcionamento do programa em si, conta um pouquinho do programa de forma geral, ou seja, dá um contorno geral em relação ao funcionamento do programa. Ok. Como já mencionei, né, essa estrutura do programa é o ponto forte. Então, os estagiários, eles passam por um programa onde eles atuam nas áreas de maneira a conhecer o negócio como um todo. Então, não é um programa de estágio onde eles chegam na empresa e ficam estagiando simplesmente numa área para desenvolver algumas atividades e aprender algumas coisas. Eles efetivamente conhecem a cadeia de valor da JDE, passando pelas áreas e entendendo como é que funciona toda a cadeia, desde o começo, né, da compra do café verde, a manufatura, todo o processo de gestão administrativo, marketing, vendas, e tudo isso dentro desse ambiente inclusivo que eu comentei com você. Então, eles experimentam, né, trabalhar numa empresa multinacional, o que isso significa, e conhecem todas as áreas da companhia, conhecem operações, finanças, RH, comunicação, vendas, marketing. Então, essa estruturação do programa e os módulos que eles seguem é que fazem com que o programa de estágio, de uma forma geral, tenha esse sucesso. Temos estagiários em todas as áreas da companhia, temos unidades em todo o Brasil, né, ou numa boa parte do Brasil, temos 3 plantas, 3 fábricas, temos o escritório corporativo aqui em Barueri, temos o escritório de compra de café verde em Santos, e o nosso programa permeia por todas essas áreas. Perfeito, perfeito. Depois eu vou te pedir para contar um pouco mais em detalhe essa parte do desenvolvimento deles, quer dizer, como que é o job rotation e tudo mais. Sim. Mas, em termos de linhas gerais, além dessa estrutura, agora conta um pouquinho de qual é a duração do programa de estágio em geral, não necessariamente, né, da legislação, mas a aterrissagem da legislação internamente, e também quais que são os requisitos que vocês definiram para o programa atingir os objetivos dele com o negócio, e por quê, né? Sim. Bom, a gente, obviamente, desenvolve o programa, como você mencionou, né, dentro da legislação específica do estagiário, né? Então, o estagiário pode ficar conosco até 2 anos, e a gente normalmente busca estagiários que estejam cursando os 2 últimos anos de graduação, porque a gente entende que ele já está num momento onde ele pode acelerar a aprendizagem dele, atuando conosco, e também poderá ter mais chances de ser efetivado, porque ao terminar a graduação, ele obviamente vai para um trabalho efetivo. Então, os candidatos
participam de todo o processo seletivo, ficam no máximo até 2 anos e cursando aí os 2 últimos anos de graduação. Basicamente, essa é a estrutura que a gente tem definida para a seleção deles, né? Muito bacana. Um outro ponto estrutural bastante relevante para esse benchmark, né, é o procedimento de avaliação que vocês adotam. Então, conta um pouquinho de como que vocês fazem para encontrar as pessoas certas para o programa. Uhum. Sim, claro. O processo, ele dura, em geral, o processo de seleção, ele dura, em geral, de 2 a 3 meses. Então, começa aí com o período das inscrições, que dura aí por volta de 4 semanas, e a gente trabalha com um parceiro que utiliza uma plataforma onde eles se aplicam, né, ou se candidatam para as vagas, tem todo um trabalho de divulgação do programa, uma ação bem forte. Inclusive, a gente trabalha muito com os estagiários que já participam do programa para contar como é que é estagiar na JDE, né? Então, essa turminha nova aí, eles trocam muita informação, fazem checagens, onde que é legal estagiar, por quê, etc. Então, a gente tem um plano de comunicação e de divulgação do programa muito importante. Então, eles se inscrevem na plataforma. Pela plataforma, eles já fazem todos os testes que a gente utiliza, então, teste de lógica, teste de fit cultural, que é um item muito importante, como eu falei no começo, né, da nossa conversa. A gente preza muito pela nossa cultura e a gente quer que essa cultura ela seja real e não só aqueles dizeres de parede, né, que a gente acaba encontrando eventualmente. Então, tem esses testes de fit cultural, teste de lógica, teste de idiomas. Na sequência, são feitas dinâmicas de grupo para entender como que eles se comportam em times, colaboração, ou seja, né, as habilidades comportamentais aí que são bastante importantes e que a gente toma como referência os nossos valores da nossa companhia, né, da JDE, e as nossas competências de liderança também. Então, todas essas competências, elas são observadas nas dinâmicas e nos processos de entrevista. Feitas as dinâmicas, a gente vai fazendo aí a seleção dos finalistas, dos que vão avançando no processo. Aí eles vão para as entrevistas com os gestores que estarão contratando, né, uma bancada aí de gestores, e finalmente os aprovados são contratados aí fazendo todo o processo burocrático pela área de RH. Basicamente, esse é o processo que a gente segue. Muito bem, Marilene. No comecinho ali da nossa conversa, você sobrevoou em relação a uma parte do processo de desenvolvimento, que é o Job Rotation, né? Então, agora eu queria detalhar, passar por todo o processo de desenvolvimento do programa. Até porque, de acordo com a ciência, né, da motivação, do engajamento, a gente sabe que a maestria geralmente é um dos pilares do engajamento de uma pessoa, consequentemente, de uma boa avaliação do estagiário em relação à empresa, né? Então, imagino que um dos grandes diferenciais também deve ser a parte de desenvolvimento que vocês oferecem. Então, para começar esse mergulho específico, eu queria que você contasse um pouquinho do processo de onboarding desses estagiários. Sim. Na primeira semana, quando nós os recebemos aqui, eles passam por todas as áreas da empresa, né? Então, existe uma agenda onde eles vão conhecer as áreas-chave, né, eu diria. Então, vão conhecer RH, vão conhecer finanças, vão conhecer vendas, vão conhecer marketing, e recebem todas as informações a respeito da JDE. Como a gente funciona, qual é a nossa cultura, a maneira como a gente se relaciona, a questão do respeito aos outros. E eles, nessa primeira semana, entendem qual é a nossa cadeia, desde a compra do café verde
até a hora que o nosso produto está lá na gôndola para ser comprado pelos nossos consumidores. Uma vez que eles tenham feito esse processo na primeira semana para se ambientar e conhecer, né, em linhas gerais, a companhia, eles passam a atuar nas áreas que eles escolherem. Eu acho que um ponto importante também de ressaltar aqui é que pode acontecer de eles escolherem atuar numa determinada área e, por conta desse conhecimento geral da companhia que é dada a oportunidade a eles, eles às vezes pedem para focar mais em uma ou em outra área. Então, tem essa flexibilidade também. Nós utilizamos para o desenvolvimento deles a metodologia 70-20-10, que provavelmente você já deve estar familiarizado. Então, no 70%, o desenvolvimento acontece através das atividades funcionais da área onde ele está atuando, porém, ele já, desde o começo, começa a pensar num projeto de estágio. Então, esse projeto de estágio, a gente chama aqui de experiência crítica, porque no projeto, normalmente, ele vai liderar, desculpa, esqueci de mencionar, é um projeto que ele vai liderar, então ele vai conhecer as áreas da empresa, passar por todas as áreas, e ele vai escolher um projeto que vai ter o suporte do gestor da área ou do gestor dele, para auxiliá-lo a identificar esse projeto que ele quer trabalhar. Então, ele vai definir esse projeto, vai estruturar esse projeto e ele vai trazer propostas de soluções de acordo com os pilares estratégicos que a gente tem na companhia, e ele deverá, normalmente, eles trabalham com equipes multifuncionais. Então, vamos supor que um estagiário eleja aí um projeto, sei lá, de melhoria de produtividade na linha do café pilão, por exemplo, porque está tendo um problema de parada de máquina, para dizer alguma coisa. Então, ele vai definir o problema, ele vai convidar colegas, tanto estagiários ou pessoas dos times, né, que já existem nas áreas, para ajudá-lo, vai estudar o problema, vai propor soluções, vão testar as soluções e vão trazer os resultados. Então, esse processo de aprendizagem que eu acho que é o grande diferencial que a gente tem. Não é uma grade pré-definida que a gente tem, mas sim um incentivo para que eles desenvolvam as suas habilidades, e a gente oferece um ambiente propício para isso. Nós temos uma cultura muito aberta, muito transparente e de fácil acesso a níveis de diretoria, de gerência. Então, eles podem ir perguntar, buscar soluções, e isso é o grande... Se você lê depoimentos de estagiários no LinkedIn, por exemplo, que já trabalharam conosco, você vai perceber que essa é a grande característica que a gente tem aqui por conta disso. E depois, esse é o 70%, os 20% vem por desenvolvimento do próprio networking que ele vai fazer dentro da empresa, que ele pode procurar qualquer área, qualquer pessoa, rodas de conversas, encontros mensais com os temas que alavanquem o desenvolvimento profissional deles. Então, esses encontros são proporcionados pela área de RH ou pelas áreas funcionais, aí depende do que a gente tiver em pauta no momento, e os 10% que vem aí da formação e dos cursos que eles têm, tanto do que eles têm, quanto dos treinamentos que a gente tem na JD. Temos uma plataforma aqui de treinamentos online, que eles têm acesso também. Então, esse conjunto é o que dá o impulsionamento de desenvolvimento deles aqui no programa da JDE. Maravilha, Marilene. E em termos dos 70%, só para a gente ter uma dimensão, acho que antes disso, né, eu achei muito interessante essa abordagem de vocês em relação a pessoa poder propor um projeto e trabalhar em cima dele, quer dizer, ela ter que, né, não é nem a questão de propor, né, ela ter dentro do escopo a proposição de uma melhoria. Uhum. Então, achei a ideia muito, muito relevante
principalmente, acho que tanto para a empresa, mas muito também para o indivíduo, para o estagiário, né? Porque em poucos lugares o estagiário consegue ser propositivo. Geralmente ele está na base da pirâmide executando, né? Isso. Rotinas, Uhum. e até micro-rotinas, às vezes não é nem a rotina inteira, né? Um pedacinho de uma rotina, né? Uhum. Eu achei bem relevante. Mas para a gente ter uma dimensão completa em relação a isso, eu queria que você contasse quantos por cento dos 70 é o trabalho de projeto e quantos por cento dos 70 são as demais atividades dele nas áreas, né? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo estimar isso, porque ele pode variar de um projeto para outro. Pode ser que um estagiário escolha um projeto que seja na área que ele está estagiando. Então, aí eu diria que seria quase os 70%, né? Porque o liderar o projeto também passa por executar atividades relacionadas àquele projeto, né? Mas eu diria que dos 100% do tempo dele, ele vai dedicar pelo menos 50% do tempo, porque ele vai precisar pesquisar, vai precisar testar. Eu diria que não passa de 50%, a não ser que o projeto seja da área específica que ele está estagiando, que aí realmente vai ser quase o programa de estágio dele, mas eu diria que no máximo até aí uns 50%, e a outra parte seria desenvolver as outras atividades aí que você falou. E eu acho que vale ressaltar também, que eu esqueci de mencionar aqui, Rodrigo, para, vamos dizer assim, coroar esse processo aí de liderança dos projetos, né? A gente tem aqui dentro da JDE um programa de reconhecimento que é chamado Grão de Ouro. Desde 2019, a gente tem esse programa que é para toda a companhia, onde os nossos associados podem se inscrever e inscrever projetos para serem reconhecidos. Então, tem o programa de reconhecimento individual, o trimestral, e depois tem o anual, que são os grandes projetos. E pensando nos nossos estagiários e como inseri-los de uma forma diferenciada nesse nosso programa de reconhecimento, nós criamos o Safra Selecionado Estagiários, que é o programa de reconhecimento específico para os estagiários. Então, eles identificam o projeto, lideram o projeto, executam o projeto e depois eles participam dessa banca de avaliação dos projetos dos estagiários para que eles possam também contar sobre os resultados desse projeto. Então, eles inscrevem os projetos, é feita uma primeira avaliação pela equipe de expertise de RH. Num segundo momento, eles são avaliados por uma bancada de gestores e são definidos aí os finalistas, os ganhadores, e os ganhadores fazem uma apresentação dos projetos deles para o time executivo da JDE. Então, os diretores, todos os diretores, nós temos um momento onde os estagiários apresentam os seus projetos, respondem perguntas, são desafiados, né? Ficam super nervosos, porque é normal, mas também que eles se sentem vistos, reconhecidos e aprendem muito, porque eles também têm a oportunidade de ter o aprendizado de apresentar para nível executivo. Então, eu acho que essa parte do programa também, ela traz uma diferenciação em relação aos outros programas nas empresas, e eu acho que por isso ele é tão bem reconhecido. Muito interessante. E, Marilene, agora falando de uma parte também igualmente importante do desenvolvimento, que é fazer o depara de esforço para resultado, né? E o consequente feedback a partir desse depara, né? Então, conta um pouquinho como que é o procedimento de acompanhamento de resultado e de feedback que vocês têm aí no programa de estágio. Uhum. O feedback dos estagiários, ele segue muito em linha com o processo de avaliação de desempenho que a gente tem na JDE. Então, nós temos aí os feedbacks formais e as avaliações formais de desempenho da companhia como um todo,
e os estagiários, eles são inseridos nesse processo. Então, os gestores que estão responsáveis pelos estagiários da sua área funcional, eles fazem esse processo de feedback aos estagiários. Durante a liderança dos projetos que eles têm, também feitos feedbacks pontuais e específicos, são feedbacks e coaching ao mesmo tempo, porque eles dão feedback do que está indo bem e o que pode ser melhorado, e ajudam também aos estagiários a irem ajustando a sua performance à medida que seja necessário. E essa avaliação, ela é feita pela liderança da área onde eles estagiam. Perfeito, Marilene. Agora, falando das rotinas do RH atreladas ao programa, né? A começar, conta um pouco de qual que é o tamanho do time de RH que faz a gestão desse ecossistema de estágio, com todas essas multifacetamentos, né? Os projetos que eles apresentam, os programas de desenvolvimento, de acompanhamento. Sim, sim. O programa, ele é liderado pela nossa área de Centro de Expertise de RH, junto, em parceria com o time de Cultura e Desenvolvimento. Então, RH especificamente são essas áreas. Só que todo esse programa, ele é proposto e gerido não apenas por RH. Nós temos, junto com o RH trabalhando, um time multifuncional também, que é formado aí por membros de diversas áreas e níveis, que nos ajudam a fazer o acompanhamento do programa, a avaliação de resultados, as métricas que a gente tem em relação ao programa de estágio, entender tendências, e todo ano a gente faz ajustes ao programa para que eles estejam mais adequados às necessidades dos estagiários, do seu desenvolvimento e da empresa como um todo. Então, é difícil dizer para você quantas pessoas, né, estão envolvidas nesse processo de gestão e nessa gestão, mas eu diria que é a liderança da área de RH, expertise e desenvolvimento, mais o time multifuncional que nos apoia nesses processos. E, óbvio, né, os líderes das áreas que acabam tendo toda a interface, e eles é que gerenciam os estagiários no dia a dia nas áreas onde eles estão atuando. Perfeito. E um ponto bem importante nessas trocas de experiência e boas práticas que a gente promove aqui é a questão de tecnologias e fornecedores com quem vocês trabalham, tá? Sim. Então, eu queria pedir para você contar um pouco dessa estrutura, desse ecossistema em volta do projeto, e já te dizendo que você pode ficar bem à vontade para falar o nome das tecnologias, dos fornecedores, que a ideia é exatamente promover essa troca de conhecimento, tá? Claro, claro. Sim, sim, a gente tem aí parceiros importantes no programa, porque, né, é um trabalho conjunto aqui. A gente trabalha hoje com a 99 Jobs para o processo seletivo. Então, é uma plataforma que a gente utiliza com eles, e eles têm uma expertise em relação a programas de estágio também, e eles nos apoiam com toda a divulgação, toda a atração e seleção dos estagiários. Então, os testes que eu comentei com você são realizados através da plataforma deles, e eles têm uma expertise também na gestão de programas de estágio, que também nos ajuda nessa troca para entender o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer melhor ou não. É uma parceria que tem dado muito certo, e eles estão com a gente aí desde o começo, quando a gente começou a atuar de maneira mais forte aí com os nossos programas de estágio. Muito bom, beleza. E, Marilene, para a gente finalizar a conversa, conta em linhas gerais qual que tem sido a importância do programa de estágio ser tão bem sucedido, né, tão bem avaliado para o negócio como um todo, ou seja, quais são os resultados que o programa tem gerado para vocês? Sim. Temos vários benefícios, né, que esse programa tem nos trazido. Eu acho que
eu listaria aqui algumas, né? Mas a gente pode até falar bastante sobre isso. Sem dúvida nenhuma, nos ajuda muito na marca empregadora, porque os estagiários, né, são jovens talentos que estão se formando, estão se preparando aí para a sua vida profissional, e ter a oportunidade de estagiar numa empresa como a nossa, que tem esse reconhecimento, nos ajuda com a nossa marca empregadora, sem dúvida nenhuma. Nos ajuda muito com o nosso programa de diversidade, porque a cada ano a diversidade que a gente encontra no grupo de estagiários está cada vez maior, né? Nós temos aí os nossos pilares de diversidade também que a gente trabalha, então a representatividade dos estagiários perante as nossas metas de diversidade também contribui bastante. E eu acho que esses projetos que a gente trabalha vinculado aos nossos pilares estratégicos, os estagiários também nos trazem muitos insights. É uma galera jovem, estão se formando, é nova geração. Eu costumo dizer aqui, inclusive, que a gente tem uma mentoria reversa, né? Porque a gente aprende muito com eles e fala, putz, né? Por que eu não pensei nisso antes? Então, assim, tem muitos inputs para a gente e tem nos ajudado muito no desenvolvimento dos nossos líderes, né? Acho que você deve ter ouvido já várias vezes, esse é um momento no mundo onde a gente tem as 4 gerações trabalhando juntas, né? Na mesma empresa. Então, temos líderes já mais das gerações mais tradicionais, líderes novos, e esses estagiários ajudam a desafiar esse ambiente e proporcionam um diálogo importante, insights relevantes e trazem soluções. É impressionante. Eles, com os projetos deles, eles trazem soluções, desde soluções simples, que, sabe, aquelas que do dia a dia ninguém pensou, até projetos mais complexos. Então, eu acho que é um ganha-ganha super relevante. E para os estagiários, a oportunidade de serem efetivados, porque nós temos aí um indicador de 18% de aproveitamento de efetivação, né, dos estagiários das nossas vagas. É um índice, eu considero, bastante importante. Bastante relevante, né? Não é comum, né, ter esse percentual tão elevado, né? Exatamente. E, Marilene, antes da gente finalizar nosso programa, eu queria, aproveitando que trata-se de um tema que eu acho que é muito do dia a dia de qualquer área da RH, que é recrutar, selecionar, desenvolver estagiários, engajar estagiários, eu queria te pedir para finalizar dando uma dica geral para quem está nos acompanhando e está pensando em como aplicar todas essas boas práticas de vocês na sua empresa. Quer dizer, quais são as dicas gerais que você dá para essas pessoas? Eu acho que a primeira dica que eu daria é assim, olhem para os estagiários como jovens talentos que podem agregar valor. E a partir dessa premissa, você pode pensar em estruturar um programa onde você possa obter o melhor deles ao mesmo tempo que você oferece oportunidade de aprendizagem para eles. Então, desenhar mesmo, sabe? Desenhar um programa estruturado com essas premissas. Eu acho que essa premissa, ela é muito importante e está, no nosso caso, está muito alinhada, como eu falei no começo, com o nosso propósito, e tem que estar alinhado com o propósito, com a visão da empresa que está pensando aí em começar um estagiário. Tem que conversar, né? Uma coisa tem que conversar com a outra. Então, eu diria que essa é a principal dica aí. Sensacional, Marlene. Nosso muito obrigado mesmo pela participação aqui no programa. Foi sensacional conhecer um pouco melhor esses bastidores, né, de vocês e entender de onde que surgiram os prêmios, né, o que está por trás disso. E bastante esclarecedor entender essa lógica também de engajamento, né, de envolvimento, de vivenciar a cultura que você mencionou, como um dos pilares, né, desse sucesso do programa de vocês, né? Então, foi bem engrandecedor aqui. E para quem está nos acompanhando até aqui,
eu queria deixar o convite para seguir a Forceus nas redes sociais, acompanhar de perto os conteúdos que o nosso time gera, semanalmente, né, sobre recrutamento, seleção e RH. Por hoje é isso, nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço a todos e todas e até lá. Obrigada, um abraço.